Cumprimento todas as pessoas que nos assistem, aqueles que virão ainda nos assistir. Eu sou Cirlane Freitas, sou doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Sudoeste da Bahia. Sou uma mulher de pele morena, pele parda, de cabelos pretos abaixo dos ombros, uso um vestido verde, um colar verde, brincos de bolas também bem pequenas, e atrás de mim aparece uma cadeira preta e um estante com livros e outros objetos. É de uma imensa alegria participar desse Congresso Nacional Agregando Conhecimento. Quero agradecer na oportunidade a professora Helenir, em que me convidou. Estou aqui hoje para falar de diálogos entre quem aprende, quem ensina, né, com os sujeitos da educação especial. Porque a gente, quando está imbricado nesse contexto, a gente aprende na mesma medida em que a gente ensina. Então, essa nossa conversa, ela está fundamentada por um artigo meu, né, junto com a minha orientadora do mestrado, foi publicado parte da minha dissertação e hoje ela segue como minha orientadora no doutorado. Narrativas de professores que trabalham na educação especial. Esse artigo ele está publicado na revista COCAR, para quem tiver interesse é só buscar lá. Então, quando a gente fala de educação especial, eu logo penso na educação especial, em que medida que ela está imbricada no projeto político-pedagógico da escola. Então, o projeto político-pedagógico da escola é o raio-x da escola. Então, em que medida que a educação especial está inserida nesse projeto político-pedagógico, né? Então, em que medida que o planejamento, se a proposta político-pedagógica dialoga com a educação especial, o planejamento ele também vai dialogar com as especificidades dos estudantes público-alvo da educação especial. Então, quem ensina para os sujeitos da educação especial, ele está vivenciando um planejamento que é um recorte do que o projeto político-pedagógico está propondo nessa questão. E aí eu faço uma pergunta, né? O que a gestão escolar tem a ver com isso? Então, se a proposta político-pedagógica é um instrumento de consulta, de acesso e não de gaveta, é um documento em que ele é construído e ele é de acesso de todas as pessoas. Então, a gestão escolar, em que medida que ela dialoga e que ela dá acesso a esses documentos aos professores? Então, é uma pergunta que eu sempre faço. O que a gestão escolar tem a ver com esse diálogo que existe entre os professores e os sujeitos da educação especial? Então, um outro ponto em que me chama muita atenção é a questão da formação continuada dos professores. Então, a gente faz uma formação inicial para entrar no mercado de trabalho, mas em que medida essa formação ela é adequada para nos atender nos processos de ensino, de aprendizagem no decorrer da nossa trajetória? Então, o que esse projeto político-pedagógico propõe sobre isso, né? De que forma que a gestão escolar dialoga com isso? Então, para que a gente consiga fazer um trabalho de excelência, a gente precisa pensar nas especificidades do aluno. Então, em que medida que a gente conhece as necessidades desse aluno? Então, para que a gente possa pensar um caminho para direcionar ações, para promover acessibilidade e equiparar as oportunidades, a gente precisa pensar em um plano de desenvolvimento individual. A gente precisa pensar que esse estudante precisa ser estudado, a gente precisa fazer o estudo de caso. A gente precisa dialogar com todas as partes em que esse estudante está ali convivendo, o professor da sala de aula, o supervisor, a cantina, o porteiro, como que esse aluno ele está inserido nesse contexto, como que a escola de um modo geral percebe esse aluno para a gente poder dar esse atendimento. Então, a partir das necessidades em que apresenta esse sujeito, é que a escola vai pensar esse plano de desenvolvimento individualizado, né? E essa oferta de atendimento educacional especializado, ela se dá no contraturno. Então, para além da sala de aula, a gente precisa pensar o que é feito no contraturno, né? Não pensar
em reforço escolar, mas pensar em um atendimento individualizado dentro das necessidades em que esse sujeito apresenta. Então, para que a gente faça isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação inicial desse sujeito, que é buscar saber, buscar identificar o que esse sujeito já sabe, quais são as dificuldades em que ele apresenta e qual a intervenção que eu vou utilizar para que eu possa dar o mínimo de oportunidades para que ele aprenda e para que a escola garanta o direito de aprendizagem dele. Então, a gente tem vários campos, vários aspectos que a gente precisa avaliar. O cognitivo, metacognitivo, os motores, psicomotores, interpessoais e afetivos. A gente precisa pensar nos comunicacionais, nos componentes curriculares. A gente precisa fazer esse mapeamento para que a gente possa entender de qual ponto de partida eu vou ter a partir dali, né? A partir desse ponto dessa diagnóstica que eu faço, dessa investigação, desse estudo de caso, é a partir daí. O que meu aluno já sabe, qual a dificuldade em que ele apresenta e o que eu vou fazer para minimizar essa dificuldade em que ele apresenta. Né? A gente precisa pensar no contexto escolar, principalmente escolar, mas está para além da escola, qual a concepção que a gente tem dessa pessoa que apresenta uma deficiência, como que a gente percebe essa pessoa, a gente percebe, a gente olha apenas a deficiência ou a gente olha para o que está além da deficiência, porque ali é uma pessoa, ele tem uma limitação, ele tem uma incapacidade, ele tem um impedimento, mas ali ele também tem possibilidades, ele tem condições plenas de seguir. E a escola, ela muitas vezes, ela olha apenas para a limitação, e para a incapacidade desse sujeito. Quando a gente vê um sujeito, uma pessoa com deficiência no cadeirante, a gente acaba olhando para a deficiência apenas. E a gente nega a pessoa que está por trás dessa deficiência. Então, a gente tem que estar superando isso, porque já passou. A gente não pode pegar... a gente já superou esses... Se a gente faz uma análise dos aspectos históricos da pessoa com deficiência, a gente tem histórias horríveis, histórias terríveis. Porque antes a pessoa com deficiência ela era vista vista a deficiência como um empecilho, como um fardo, como um entrave, né? Os povos nômades, né? Por exemplo, Esparta, Grécia Antiga, Roma, qual era a prática social dessa época? Era de eliminação e abandono. Por quê? Se as pessoas viviam da caça, da pesca, a pessoa que nascia com deficiência, ela não ia contribuir, ela ia dar trabalho. Então, a concepção das pessoas nessa época, dos povos nômades, era de descarte. Então, eliminava-se a deriva, deixava a deriva no mato, os animais se alimentavam daqueles corpos e aqueles corpos davam de devolutiva uma carne e um pelo para contribuir com a sobrevivência das pessoas. Então, se a gente pega esse histórico, esses aspectos históricos aterrorizantes, a gente precisa sensibilizar e pensar que a nossa dívida é muito alta. A gente não pode ficar ainda agarrada em preconceito, em limitação. A gente precisa superar, porque a nossa dívida ela é muito grande. Né? Ainda tem um outro aspecto que era vista a deficiência como metafísica, né? De origens místicas e religiosas, né? Por exemplo, tem a história do bebê Deus, né? Que era a reencarnação do Deus de Brahma. Isso na Índia, em 2014, por exemplo, houve um fato, eu não me recordo muito bem com detalhes, mas as pessoas aconteceu um fato e as pessoas ficaram ali visitando aquele bebê, achando que era uma reencarnação de Deus, do Deus Brahma. E assim, a gente precisa superar essas questões, né? Ainda tem a questão do deficiente como alvo de caridade, olhar com dó, com pena, né? E antigamente, a pessoa com deficiência, ela não ia para o mercado de trabalho, mas ela ia para a casa de família e a troco da sobrevivência, ela ia fazer pequenos serviços, né? E tem também a questão
da espetacularização da deficiência. A gente tem históricos de teatros dos monstros, circos dos horrores, zoológicos e vários outros espaços em que utilizava as pessoas com deficiência como atrações bizarras. Então, se a gente conhece um pouco dessa história, dessa trajetória, a gente precisa se sentir mobilizado. A gente não pode ainda ficar com esse aspecto, com essa mania de exclusão, que acaba sendo uma mania, e a gente precisa superar isso, porque a nossa dívida ela é muito grande com as pessoas com deficiência, né? Um autor muito interessante, morreu recente, né, um estudioso, fala que a pessoa com deficiência passou por um grande período de exclusão social, sendo ridicularizada e extremamente humilhada, considerada incapaz de se relacionar. Sim, houve sim, mas já ultrapassou isso, já passou, ficou para trás. A pessoa com deficiência hoje, ela tem apenas a deficiência, mas ela tem o resto de potencialidades que precisam ser exploradas e garantidos seus direitos, né? Então, assim, a gente viu durante muito tempo, né, a segregação institucional. Se a gente pega, por exemplo, recente, vocês viram que o governo Zema, ele usou até um termo do cadeado, né, passou o cadeado numa história de horror, que é o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que ainda existia 14 pessoas que ainda tinha um vínculo, né? Eu não sei explicar direito, né? Mas ainda tinha um resto de história, não de história, mas de vivência dessas pessoas que viveram nesse hospital psiquiátrico, né? E quem se interessar para ampliar isso que eu estou dizendo, tem um documentário que chama Holocausto Brasileiro. Ele trata desse genocídio, desse maior hospício do Brasil, que ficava em Barbacena. É fruto da pesquisa da Daniela Arbex, né, de 2013. Ela fez uma pesquisa e a partir daí, da sua tese, foi construído um filme, um documentário, né? E quem tiver interesse de aprofundar nisso, está disponível. Eu não sei em qual plataforma, mas eu já vi e está disponível em alguma plataforma. É aterrorizante, mas vale a pena, porque quanto mais a gente se interage, eu acho que mais o sentimento de dever de ir além, de levantar essa bandeira, de buscar defender, de buscar lutar, de segurar na mão daquele pai que tem menos instrução, né? Eu acho que esse é o nosso papel. Quem sabe mais, se responsabilizar por quem sabe menos, né? Então, eu trago aqui aspectos contemporâneos da educação especial no Brasil, né? Com o processo de redemocratização do Brasil, a educação especial passou a ser assumida como modalidade de ensino, ou seja, é uma modalidade transversal que perpassa todos os níveis de aprendizagem. Então, há avanços importantes na política educacional, mas há também muitos retrocessos, né? Então, a gente precisa pensar no que precisa ser superado. Então, um outro ponto é a política da educação especial de 2008. Ela foi superada agora em 2025, até 2020, se não me engano, no governo Bolsonaro, teve uma revisão nessa política, foi publicada, mas como havia muitos retrocessos, as pessoas, as comunidades, os militantes, as famílias, o governo, opositores, houve um movimento muito forte e acabou não indo para frente. Esse decreto ele foi engavetado. E agora, em 2025, publica-se esse novo decreto e que garante o acesso da criança, do estudante com deficiência, sem o laudo, porque antes o laudo era impeditivo, agora o laudo não é impeditivo. Na verdade, desde 2014, já tinha uma nota técnica que já dava direito do ingresso da pessoa, do ingresso não,
do professor de apoio, do suporte, do atendimento educacional especializado, sem o laudo. Porque o laudo ele é médico, é um olhar médico, clínico. E o que a gente precisa, enquanto escola, é fazer um olhar pedagógico. É a escola em que investiga quais são as limitações e as necessidades desse estudante. Não é o médico. O médico vai nos ajudar a pensar para além. Quando a gente sabe qual é, de fato, a limitação clínica, a gente vai poder pensar para além do pedagógico para assistir esse estudante e atender melhor as necessidades dele. Então, a gente tá bem feliz nesse momento. E a gente precisa olhar para a educação especial, superando, né, a segregação, superando a integração, pensar na inclusão, pensar num mundo em que todas as pessoas têm direito, todas as pessoas devem ter acesso, eliminar as barreiras, para que todas as pessoas elas tenham acesso igual, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no desporto, na atividade esportiva, eu não tenho que pensar em desporto adaptado, eu tenho que pensar em desporto, porque a atividade é para todos. Então, se eu faço uma atividade, se eu proponho uma atividade em que todas as pessoas podem acessar, eu não preciso pensar na atividade adaptada, eu preciso pensar na atividade como um todo, né? Então, a gente precisa parar de pensar nessa limitação e pensar na sociedade mais inclusiva, né? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, adaptações em função de idade, a gente precisa pensar na idade das pessoas, a gente precisa pensar no gênero, o que dá para ser, por exemplo, aquelas provas de atividade física para homem e para mulher. As barreiras para os homens não podem ser as mesmas barreiras para as mulheres, né? A questão do peso, para a mulher tem que ser um peso, para o homem tem que ser outro, né? Então, pensar como vai fazer essa adaptação e de que forma. E aí, quando a gente pensa na acessibilidade, a gente pensa nisso, né? A gente pensa na perspectiva do desenho universal, que deixa de ter a necessidade da adaptação de um projeto específico. E assim, incluir a tecnologia assistiva para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso direto, né? Tenham acesso direto a todos os espaços, a todas as coisas. Então, a gente precisa pensar como estruturar uma sociedade inclusiva por meio da educação. A gente precisa pensar na inclusão escolar como um processo que vai garantir os direitos de todas as pessoas e partindo do princípio da formação dos professores. É a partir da formação dos professores que é a base do processo, né? Então, é a partir daí que a gente vai pensar quais são as estratégias, como a gente vai fazer para garantir esse direito a todas as pessoas, né? Então, a gente entende-se a inclusão como garantia a todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, devendo esta se orientar por relações de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, do esforço coletivo, na equiparação de oportunidades de desenvolvimento com qualidade em todas as dimensões da vida. E aí, quando a gente pensa dessa maneira, a gente não pensa por um viés, a gente pensa o todo. Se a gente pensar na inclusão, a gente pensa o todo. É pensar na garantia de estar, de ingressar e de permanecer. A gente vai pensar que essa criança que chega na escola, qual será o futuro dela? Ela vai abandonar? Ela vai prosseguir? Ela vai chegar à universidade? Então, a gente precisa pensar qual modelo de educação a gente está promovendo. A gente está promovendo, porque a gente tem que tomar muito cuidado.
tem que tomar muito cuidado, porque se a gente for replicar o que o sistema faz, o que o sistema quer, a gente não vai conseguir fazer uma educação de qualidade e que inclua a todos. O sistema, ele nos vê como inimigos quando a gente luta, quando a gente briga, quando a gente questiona. Eu sou vítima de um processo disciplinar, administrativo disciplinar, justamente por eu avaliar um curso de formação como não atendeu às expectativas. A gente precisa pensar no lugar onde a gente está. Local. Eu preciso pensar e buscar copiar aquilo que está dando certo em outros lugares. Para mais, aquilo que é positivo e não aquilo que é negativo. Então, a experiência em que eu tive e que eu avaliei como negativa era a experiência de Minas, copiando a experiência do estado de São Paulo, onde a região em que a professora que ministrava o curso trazia legislações e práticas de uma educação que estava aquém do nosso município. O nosso município já havia andado muito à frente. Então, quando eu avaliei de forma negativa, eu fui questionada e eu fui processada. Mas tudo bem. Da mesma medida, é o pai que questiona, é o pai que luta. O pai que luta, que vai para o Ministério Público. Esse pai, ele também é visto como inimigo do sistema. Ele é visto como inimigo do sistema. Só que a gente não pode parar de questionar, de nos indignar. A gente precisa lutar. A gente precisa se apoiar. Apoiar o outro. Como eu disse antes, a minha responsabilidade, ela cresce à medida em que eu aprendo algo mais, algo novo. Se eu dei 2 passos para frente, eu preciso segurar a mão de quem ficou para trás e puxar. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade sobre os pais, sobre os professores, sobre a escola, nos unir forças para que a gente consiga fazer uma educação de qualidade, garantindo os direitos, garantindo todos os direitos das crianças. A gente sabe que no Brasil é tudo muito recente, é tudo muito novo. Então, se a gente pega os aspectos históricos da educação no Brasil, é muito recente. Apenas, olha só, em 1969, havia aproximadamente 800 unidades em todo o território nacional. Em 1970, foi que criou o Centro Nacional de Educação Especial. E o Estado passou a assumir responsabilidade para o atendimento desse segmento. 1970, logo ali. Então, ela só foi expandir no Brasil a educação inclusiva, educação especial inclusiva, ela foi expandir no Brasil a partir da década de 90. Então, é recente. Então, a gente volta lá atrás, 1854, foi criado o Instituto Benjamin Constant. Em 1988, foi a Constituição Federal. 94, Declaração de Salamanca. 96, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, é muito novo. Então, e aí 2008 é que vem trazendo a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, entre 2005 e 2009, foram financiadas 15.551 salas de recurso multifuncional para 4.564 municípios brasileiros espalhados por todos os estados. Então, nesse período, que foi gestão do governo Lula, na sua primeira gestão, foi que houve essa expansão das salas de recursos para que as escolas passassem a ofertar o atendimento educacional especializado. Olha, nós estamos em 2026. É uma criança ainda a inclusão no Brasil, infelizmente, né? O decreto que eu mencionei anteriormente foi 2020, é o 10.502, que foi a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva, com aprendizagem ao longo da vida. Esse decreto, ele propunha
que a família tinha a liberdade de escolha. A família poderia escolher se matriculava o filho ou não na escola. Ficava a critério da família. E aí você pensa, se a escola ainda hoje ela tem dificuldades para com o público da educação especial, imagina dando liberdade para os pais escolher ou não. Então, graças a Deus, não tem mais essa escolha. É obrigado a ir para a escola precisa acolher, precisa garantir a oferta e a permanência, com dignidade, senão não faz sentido. Agora, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso me colocar no lugar do professor, em que a formação inicial dele é para língua portuguesa, é para biologia, é para matemática. Ele não fez pedagogia, ele não estudou didática. Então esse professor ele precisa sim ser olhado com cuidado. Ele precisa sim ser acolhido pela gestão. Como, Cirlane? Eu não sei, mas a gente precisa encontrar caminhos para fazer essa acolhida. A gente nunca vai estar preparado. Eu posso ter várias formações, mas quando meu aluno chega para mim, lá na sala de recurso, lá na clínica, eu preciso estudar o aluno. Eu posso ter 5 TEAs, cada um vai me apresentar um perfil diferente. Para isso eu preciso pensar plano de atendimento diferente, mas para isso também eu preciso de tempo para dedicar a isso. E que horas que eu vou fazer isso? Se eu, enquanto professor, preciso trabalhar 2, 3 turnos para ter um salário minimamente digno para a sobrevivência da minha família, que horas eu vou sentar para planejar? Que horas eu vou sentar para estudar? Para que eu possa realmente dar um atendimento digno. Então é preciso pensar também na valorização. É preciso pensar na formação continuada, sim, mas é preciso pensar na valorização para que o professor ele não precise morar dentro de uma escola para ter um salário digno. Ele precisa de tempo para ele pensar, para ele descansar, para ele planejar, para ele pensar ações concretas em que ele possa garantir minimamente o direito. E as legislações também precisam ser cumpridas. A cada um público da educação especial na sua sala, menos 3 do regular. Tá tudo errado. Tá tudo difícil. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar. A gente não pode cansar. A gente tem que continuar lutando, acreditando, questionando, indo atrás. A gente não pode se contentar. A gente precisa se indignar todos os dias e fazer um pouco mais. Esse é o lugar do professor, esse lugar em que eu falo que a gente precisa ter esse olhar sensível para esse professor que precisa de um cuidado. Mas eu também não posso negligenciar o olhar que eu preciso ter para a mãe, para o pai desse filho que ele não sonhou que nascesse com TEA. Eu preciso olhar para esse pai que tem esse filho com limitações 24 horas. E a gente precisa pensar estratégias para garantir qualidade de vida, autonomia, minimamente para que a vida da família seja mais tranquila. A gente precisa cooperar, a gente precisa ajudar, segurar na mão, para que a gente possa garantir que essa criança eleve essa qualidade de vida, essa autonomia, para garantir que a vida lá fora seja melhor. É a sociedade em que a gente tem inserido. Então, se a gente pensar uma educação inclusiva, que a gente garanta os direitos, que a gente consiga dar acesso, que a gente consiga ajudar a avançar, a gente também vai ter uma sociedade melhor. O que acontece dentro da escola, ela ultrapassa os muros. Esse mesmo estudante que chega dentro da escola com limitações é o mesmo estudante que vai estar lá fora, na sociedade. Então, a gente precisa garantir uma sociedade também melhor. E a gente garante como uma sociedade melhor? Ofertando uma educação melhor.
Eu sou estudiosa da educação especial, pesquisadora desde 2002, e eu me indigno todos os dias. Eu me apaixono todos os dias. Eu luto todos os dias pela educação especial, pela inclusão. Eu não me calo, eu não aceito, eu não acomodo, eu me indigno, eu vou atrás, eu questiono, eu estudo. E às vezes a gente se recolhe um pouco, mas a gente precisa pensar e se colocar no lugar do outro, para que a gente possa minimamente fazer algo mais pelo outro. Eu me coloco à disposição. Meu telefone é 33-988-43-4264. Página do Instagram é Cirlane Freitas Lacerda. Quem me assistir, tiver interesse em diálogos futuros, estou à disposição. Me coloco à disposição para trocas potentes, para diálogos necessários. E foi um prazer falar para vocês. Um abraço.